Olá pessoal, dando continuidade aí ao quarto módulo do nosso workshop, dessa série formativa que a gente vive, e agora na parte 3 desse módulo, né? Então, anteriormente a gente falava aí sobre algumas dicas para uma comunicação eficaz e como que a gente pode falar de forma mais eficaz também, né? E agora a gente vai falar sobre o estabelecimento de limites, o que é fundamental para uma relação humana, para que essa relação seja saudável. Então, começando por estabelecer, né? O que é uma fronteira pessoal? Ela é o escudo que nós colocamos ao nosso redor, onde uma pessoa para e outra começa. Inclui as zonas de segurança física, emocional, sexual e social de uma pessoa. Por exemplo, dá para você pensar no papel que as roupas desempenham como um limite pessoal. As roupas protegem fisicamente do frio e dos danos causados pelo sol. Mas as roupas também são um sinal para os outros de que temos limites e de que estamos nos protegendo. Cobrimos mais nosso corpo quando estamos em maior risco e precisamos de mais proteção, como no inverno. As portas também podem ser uma forma de proteção. Elas são uma forma de manter as pessoas dentro ou fora, literal ou figurativamente. Quando a gente precisa de privacidade, a gente fecha a porta. E quando a gente se sente em risco, a gente pode bloquear. E a gente pode deixar essa pessoa para o lado de fora ou até mesmo uma situação. Por outro lado, quando a gente se sente seguro e amigável, a tendência é que a gente se abra para permitir a entrada de pessoas. Essa é uma introdução que a gente faz sobre os limites. E por que eles são importantes? Vou colocar aí na sua tela para que você possa acompanhar comigo. Manter limites e estabelecer limites pode não apenas ajudar você, mas também aqueles ao seu redor. Os limites podem ajudar por garantir que você não se canse ou fique ressentido e saiba também se poupar antes de uma situação que pode se tornar cada vez mais estressante. Ela vai te ajudar a modelar limites apropriados, você reconhece quais são os seus limites e vai modelar esses limites de forma apropriada. Esses limites são seus. Ajudar as pessoas a aprender a respeitar as fronteiras e os limites dos outros. Então, conforme você vai reconhecendo, você vai estabelecendo esses limites, aqueles que estão ao teu redor vão aprender também a respeitar esses limites para que vocês possam viver melhor. E vai encorajar ainda você a ter uma maior autonomia. Os limites, eles vão te ajudar a ser autônomo quando necessário e também a saber depender quando for necessário. Humanamente, nós vivemos relações de interdependência. A gente precisa encontrar uma justa medida aqui. Depender demais de alguém não é saudável. Não saber depender também não é saudável. A gente precisa aprender a depender e saber também ser autônomo. Reconhecer os limites, estabelecê-los e protegê-los vai te ajudar a resguardar a sua autonomia e a viver melhor também as tuas relações aí com as outras pessoas. Os limites pessoais, o que a gente pode falar sobre eles? Pessoas saudáveis protegem limites e estabelecem limites em relacionamentos saudáveis. Então, eu que saudavelmente me relaciono com outras pessoas, vou ter limites estabelecidos e vou saber também quando protegê-los. É particularmente importante manter seus próprios limites e definir limites em relacionamento com essa pessoa que faz uso de substâncias, para que não haja abuso de nenhuma das partes. Por exemplo, pessoas que fazem uso de substâncias, às vezes, podem tirar vantagem e violar o limite dos outros quando estão focadas em obter e usar substâncias. Então, muitas vezes, a família que ainda está minimizando o problema, ou negando, ou está vivendo baseado na vergonha, para que o problema não venha à tona, se permite ser manipulado, se permite ser enganado. Ou numa situação em que a dívida financeira da família já está alta, por não ter aprendido ainda a falar não, eu pego e faço um empréstimo.
sabendo que o meu salário já está todo comprometido e que esse empréstimo está infringindo um limite ali que é financeiro, um limite meu, e que quando eu estou abalado financeiramente, isso resbala nas minhas emoções, nas minhas relações, na minha qualidade de vida. Então aí vários limites vão sendo quebrados, porque eu ainda não aprendi a estabelecê-los e a entrar em ação para protegê-los também. Então os limites pessoais, eles precisam existir e eles precisam ser respeitados para que você, família, possa viver melhor. A proteção de limites envolve, vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo. Em primeiro lugar, estar ciente de seus sentimentos e necessidades, conhecer os seus limites, isso é necessário, estabelecer limites no comportamento dos outros em relação aos seus limites, como, por exemplo, esse empréstimo bancário que eu falava para vocês, informar os outros sobre esses limites e pedir que os respeitem. Então, até aqui eu vou. Depois disso, eu não vou. Nós não vamos ultrapassar essa linha. Nós não podemos. E garantir que os outros respeitem os seus limites. É bem importante que isso tudo seja realizado. E aqui a gente entra num grande conflito, né? Ajudar e estabelecer limites. E pode parecer que as duas coisas elas são contrárias, né? Ou estão caminhando em direção oposta, quando na verdade não. Então, mas vamos tentar solucionar esse dilema aqui. Muitas famílias enfrentam esse dilema, ceder aos pedidos de um ente querido e possivelmente ver a sua saúde piorar, ou estabelecer limites e arriscar confrontos e lutas pelo poder, pelo controle da situação. Você provavelmente vai sentir uma enorme culpa, independentemente de seguir ou não os desejos dessa pessoa. O sentimento de culpa vai estar presente ali, seguindo ou não os desejos dela. Se você ceder, você vai se sentir culpado. Se você não ceder, você também vai se sentir culpado. E o importante é julgar esse sentimento no sentido de analisá-lo e perceber qual é a sua real responsabilidade. Ver um parente gastar dinheiro em substâncias em vez de comida, aluguel ou outras necessidades pode ser angustiante, estressante pra caramba, e você pode querer ajudar essa pessoa tanto quanto possível, mas luta contra o sentimento de ser obrigado a ajudar por culpa e medo de magoar a pessoa. Então é uma luta, né? Existe um conflito aí dentro de você, familiar, dentro de você, amigo, que está acompanhando a situação. Definir limites pode ser bem difícil, e pode ser difícil escolher uma consequência para acordos quebrados que você possa realmente executar. O que precisa ser feito aqui? Ou o que pode ser feito, né? Que a gente valoriza muito a sua liberdade. Então, são todas sugestões que nós vamos fazendo e você pode ou não se apropriar disso, né? Então, você é um ser humano livre. É importante decidir quando e quanto apoiar o seu familiar e comunicar os limites do apoio e as expectativas que essa pessoa tem, ou que você tem. Esse processo ele pode demorar, normalmente ele demora, ele leva aí um bom tempo, é uma caminhada de erro, de aprendizagem, onde você vai errando, vai aprendendo, vai acertando também, vai cada vez melhor percebendo o que funciona e o que não funciona. Mas vamos pegar um exemplo prático aqui. Você se dispôs a ajudar no aluguel do teu filho, que está numa caminhada de recuperação, e você disse que ajudaria com R$300 e não mais que isso, porque isso é o que você pode fazer. Justo? Você pode ajudar o seu filho se está dentro do teu alcance? Pode, ainda mais no começo de uma caminhada de recuperação. Só que você percebe que a outra parte do aluguel não está sendo paga. Então, a consequência disso, qual vai ser? É importante que você estabeleça. Eu estou fazendo a minha parte, você não fez a sua. Então, ou eu retiro o meu apoio, ou a gente vai precisar sentar para conversar. Então,
é necessário tempo, diálogo, conversa aberta, com as emoções, na medida do possível, sob controle aí, lembrando tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? A gente está num contínuo aqui, onde o conhecimento vai se acumulando, nada daquilo que a gente falou anteriormente é destacado, aquilo que não veio ainda vai somar, aquilo que a gente está trabalhando agora. Então, nós vamos aprendendo e caminhando juntos. Mas quando um limite é quebrado, é necessário que tenha uma consequência. Isso é pedagógico, isso é educativo. Quando um limite é quebrado, precisa de uma consequência clara, pré-estabelecida, para que você também não haja sob o calor da emoção, para que você não haja de forma infantil ou imatura, mas livremente, responsavelmente, você pré-estabeleceu isso anteriormente. Estou te dando a minha parte do aluguel. Mas se você não fazer a tua parte, vai acontecer isso. E caso a outra pessoa não faça a parte dela, realmente executar aquilo que vocês estabeleceram juntos, é necessário que isso aconteça. Aí nós temos uma pequena reflexão a ser feita, que eu convido você a fazer, que é a seguinte: o que você pode tolerar, família? E o que você não pode tolerar? O que é um limite pessoal teu? Escreva essa pergunta num caderno e responda, porque isso vai te ajudar a viver com mais qualidade. O que você pode tolerar e o que você não pode tolerar. O que é um limite pessoal? Se for preciso, pausa esse vídeo e responde essa pergunta. A gente não está aqui para ficar só no teórico, a gente precisa entrar em ação. E essa é a tua parte. Entra em ação, responda essa pergunta. Isso pode te ajudar bastante. Eu vou te dar alguns exemplos do que não poderia ser tolerado, mas cabe sempre a você escolher, ok? Nós estamos combinados dessa forma. Aqui é você que escolhe, porque a gente está tratando também de limites pessoais, né? Então, eu não posso estabelecer um limite para você. Vou colocar na tela algumas sugestões para que você vá pensando também. Agressão física. Abuso emocional claro, como gritos. Abuso sexual. Danos materiais. Incêndio, venda de objetos. Venda de roupas. Produtos que você deu duro para comprar. E comportamentos perigosos. Essa é uma lista de algumas coisas que não poderiam ser toleradas e que dá para você colocar aí, respondendo àquela atividade anterior. Uma outra atividade que você pode fazer, e eu sugiro que você faça, é a seguinte: pense em exemplos ou limites que você estabeleceu no passado em seu relacionamento com uma pessoa que tem um problema de uso de substâncias ou em outros relacionamentos. Pode ser confuso quando você tenta apoiar e amar a pessoa que usa substâncias e, ao mesmo tempo, tenta estabelecer limites. Considere os seguintes cenários. Qual desses cenários você toleraria e quais você não toleraria? Agora, eu vou lançar aí na tela uma série de situações e você pode ir marcando um sim ou não. Se você tolera ou não. Minha amiga deixa seus filhos como babás quando ela bebe. Meu parceiro que está chapado me liga do trabalho para pedir carona. Meu parceiro me liga de um bar às 2h30 e ela ou ele está bêbado. Meu filho fumar maconha na varanda da nossa casa. Meu filho fuma maconha em seu quarto em nossa casa. Minha filha tira dinheiro da minha carteira. Tolero ou não tolero? Meu filho exige que eu prepare um jantar para ele a 1h da manhã. Minha filha me xinga quando peço a ela que se limpe. Meu filho abre um buraco na parede durante uma explosão de raiva. Traficantes de drogas chegam em casa perguntando pela minha filha. Meu filho me pede para saldar sua dívida para não apanhar.
Minha filha liga para me informar que está usando drogas e me pede para cuidar de seus filhos. Minha mãe me liga de um centro de tratamento, implorando para que eu a leve para casa. Minha irmã me liga periodicamente, dizendo que ela se cortou. Todo mundo tem limites diferentes e define limites diferentes. Você precisa tomar as suas decisões. O que você vai tolerar, filho de Deus, filha de Deus, e o que você não vai tolerar. Lembrando que a gente leva em conta tudo aquilo que foi trabalhado anteriormente. Nada se perde. E aí, mais uma atividade para que você reflita, pense bem e que pode te ajudar aí no diálogo. Pense em como você pode se comunicar com seu parente de uma forma que aumente a probabilidade de ele ouvir sua mensagem. Você quer ser ouvido ou você quer ganhar discussões? Você quer solucionar o conflito ou ganhar uma briga? Então, como comunicar para que a outra pessoa ouça a mensagem? Essa é uma pergunta importante. Certos fatores podem influenciar se você tolera ou não um comportamento, como, por exemplo, o seu relacionamento e a história que você tem com essa pessoa, a frequência ou a duração do comportamento, tudo isso influencia, seus medos pela segurança da pessoa. E aqui vai uma consideração necessária também. Seja flexível em relação aos limites, mas permaneça consistente e firme ao definir limites. Você precisa ser flexível, porque o nível de conforto, as necessidades e o comportamento do seu familiar podem mudar em diferentes situações, como, por exemplo, no trabalho ou em casa, em horários diferentes, como, por exemplo, no final de semana ou durante a noite, durante as férias. E as demandas também vão alterando com o passar do tempo. Isso é natural, a nossa vida é dinâmica, ela não é estática, e por isso que a gente precisa de flexibilidade. Rigidez não ajuda. E com outras pessoas. Como resultado, os limites eles podem mudar. Eles são dinâmicos, ok? Leva isso em consideração. Também é importante ser consistente e firme ao definir um limite específico com uma pessoa específica em uma situação específica. Você também pode delinear claramente as consequências de quebrar esse limite. Por exemplo, em geral, você pode querer que seus filhos apareçam espontaneamente para as refeições. Mas você pode decidir que pedirá a seu filho que vá embora se ele tiver bebido. Então, você tem um filho que bebe e ele costuma frequentar a tua casa para almoçar. Mas você pode dizer para ele que quando ele estiver alcoolizado, no almoço, ele não será bem-vindo. Isso é uma escolha tua, né? É um exemplo que a gente está dando aqui. A realidade mesmo, povo de Deus, é que estabelecer limites é difícil pra caramba e pode ser arriscado. Você precisará descobrir por si mesmo quais riscos está disposto a tolerar e sempre tome cuidado ao estabelecer um limite com uma pessoa que tem um sério problema com o uso de substância. Se você principalmente antecipar que essa pessoa pode se tornar violenta, isso precisa ser levado em conta aí. Por que estabelecer limites, então? Essa pergunta aí vai para a tua tela e a gente tem alguns motivos aqui. Estabelecer limites vai ajudar a prevenir ressentimento e o esgotamento, reduzir o abuso, exploração, domínio ou controle por outra pessoa, superar padrões de relacionamento inúteis e inaceitáveis. Aqueles padrões que forem entrando no teu relacionamento, na tua vida, que são inúteis e que são inaceitáveis, só que vocês estão tão habituados que vocês ainda não conseguiram se livrar deles. Garantir que você assuma a responsabilidade apenas pelo que é a sua responsabilidade, ajudar você a expressar as suas necessidades, garantir que você cuide de si mesmo fisicamente, sexualmente e emocionalmente e ajudar você
a modelar limites saudáveis. Uma próxima pergunta vai ser a seguinte: como proteger os limites? Estabeleça limites para o comportamento da outra pessoa em relação aos seus limites. A outra pessoa tem limites e você também. Quando vocês forem estabelecer limites juntos, precisa ser importante levar em conta os teus e os dos outros, ou da outra pessoa. Comunique claramente esses limites e as consequências caso os limites não sejam respeitados. Observe se a pessoa está respeitando esses limites e siga as consequências se seus limites não foram respeitados. Só falar aqui não adianta. Aliás, só falar não adianta em nenhuma situação da vida, normalmente. Então, eu falo e eu faço. Estabeleço o limite, digo para outra pessoa qual será a consequência, e caso esse limite seja quebrado, eu vou seguir com as consequências. Eu vou entrar em ação, eu vou executar aquilo que foi estabelecido previamente, aquilo que nós estabelecemos juntos. E por que não estabelecer esse limite junto, né? Por que não dialogar sobre isso? Para que ambas as partes sejam ouvidas, respeitadas, acolhidas. A nossa conversa sobre estabelecimento de limites acabou. Agradeço a você que está caminhando conosco até aqui e aguarde a quarta parte e última parte desse módulo. Deus abençoe. Até mais.